Falta exatamente 5 dias pra igrejinha. Ha! Eu venho treinando muito pra essa prova, né? E eu acho que vai ser uma prova que vai ficar marcado na minha memória pela questão de treinos e preparação para ela, porque é algo que eu venho almejando já tem um bom tempo. E essa semana eu vou fazer alguns treinos específicos, revezando entre fortalecimento e corrida. Segunda atividade do dia, corridinha leve, mais ou menos uma horinha e 15, por aí. Vamos ver como é que o corpo vai reagir hoje. A intenção é só correr tranquilo, mas correr. E o dia tá bonito. Vamos lá. 1h18, 12 km e 800. E por hoje é isso aí. Uma corrida bem leve. Encontrei um amigo no meio do caminho. Amanhã tem mais. Amanhã vamos para mais uma rodagem leve também. Bom dia, senhores, tudo bem? Hoje é quarta-feira, vamos fazer mais um treino. Hoje a gente vai fazer um treino forte, são 12 vezes de 800 para 3,45. Antes disso fazer um aquecimento e depois, mais pro fim da tarde, fazer um treino na academia. Por hoje vai ser isso. Eu acabei de passar um café. Coisa boa. Dá pra ver que eu tô sem relógio, né? Eu deixei carregando antes do treino. E hoje a gente vai testar a máquina nova que chegou. Que isso, hein? Olha só. Muito top. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui é o novo, né? Chegou anteontem, eu peguei ele ontem. Olha como é que tava o mesmo pé, esse aqui é o pé esquerdo. Olha como é que tava o pé esquerdo do meu outro. Todo baleado. Mas é isso aí. Aqui tem bastante quilometragem. Vamos aquecer um pouquinho enquanto eu falo. Mudou o tênis. Então eu já usava o Corre Turbo, eu tenho mais de 1.600 km no meu Corre Turbo branco. E eu optei por pegar um Corre Turbo novo agora. Preto dessa vez, porque eu gostei muito do modelo. Achei um modelo muito confortável. Seria um bom investimento para corrida.
a sinceridade. Treinar forte é uma desgraça, meu Deus do céu. Dói muito. Eu tô na metade. Ainda falta outra metade. A mente tem que estar forte aqui, senão não vence. Tá difícil hoje. Tá difícil. Feito, gurizada, mais um treino concluído. Um treino forte dessa vez. Hoje foi difícil. Difícil mesmo, porque tava na metade dos tiros e a minha mente não tava compensando hoje. Precisava de uma mente mais forte, mais tranquila, mais paciente, e hoje tava tudo ao contrário. Mesmo assim é surreal, né? Quando a gente sofre muito para fazer o treino, mas quando a gente termina esse treino a gente se sente muito bem. São coisas que só dá para explicar por meio da corrida. Mas é isso aí, vamos pra casa, tomar um banho, dar uma descansada, e de tarde tem treino de força na academia. Bora! Quinta-feira, faltando 3 dias para a prova, e hoje a gente tem um treino de fortalecimento. Boa noite, amigos. Olha só, hoje a gente se deu o luxo de vir aonde? Numa pizzaria. Dia de encher o bucho. Iba!
Bora lá, galera! Bora lá, 7ª meia maratona de Igrejinha, 21 km, a galera largando! Boa prova a todos, vamos com Deus! Que seja uma grande prova, um grande domingo! Vamos transformar esse domingo num dos melhores dias das nossas vidas! Acabou a massagem? Tá. Foi sofrível? Essa é a noite. Puta merda. A gente parou num restaurante agora pra comer pós-corrida e tem exatamente tudo. Aqui tem carne, tem sushi, tem lasanha, tem pizza, tem salada, o que mais? Arroz negro. Arroz negro. Purê. Tem tudo. Tem muita coisa, gente. Eu vou comer umas 20 vezes, no mínimo, porque eu tô morrendo de fome. E de sobremesa tem sorvete, buffet de E sorvete. tem mais coisa ali também, de doce, né? Meu Deus do céu, delícia. Buenas moçada, agora com um pouco mais de tranquilidade, mais tempo, eu venho falar para vocês como foi participar da 7ª meia maratona de Igrejinha. Então, na realidade, eu defini fazer a meia maratona de Igrejinha mais ou menos no início desse ano, em 2026, por recomendação de um amigo bem próximo, porque eu estava procurando uma prova legal de fazer, uma prova com um percurso bom para fazer, e uma prova que eu pudesse me esforçar e além do que eu já estava acostumado e quem sabe bater um RP em alguma métrica que eu já tinha alcançado. Então defini ir para a meia de Igrejinha e convidei também a Vi para que ela fosse comigo. E ela ficou bem empolgada e depois disso a gente decidiu então ela fazer os 10 km e eu fazer os 21 km na cidade de Igrejinha. Então a preparação para a prova se deu após a gente confirmar que iríamos para a Igrejinha. Bem dizer, no início do ano também. E aí eu tinha falado com o meu treinador, já tinha realizado o teste de 3.000 metros e desde lá a gente definiu então como a prova foco deste ano, até o presente momento, né, no primeiro semestre, ser a meia maratona de Igrejinha. E desde lá até agora, até um dia antes da prova, eu havia acumulado então 928 quilômetros, é muito chão, para treinar para essa prova. E qual que era o meu objetivo? O que eu sabia que eu tinha capacidade de fazer, que era completar a prova abaixo de 1h30. Nas contas, se fizer, né, 1h30 dá um pace de 4h14, 4h16, por aí. Então desde lá já tinha realizado algumas provas esse ano também, já tinha feito muitos treinos específicos, muitos treinos difíceis. A minha preparação estava boa, sinceramente eu estava bem condicionado, eu estava preparado, eu havia treinado, tinha acostumado meu corpo, né, a fazer força. E então chegou o dia da prova,
que no caso foi ontem, né, domingo, estou gravando esse vídeo na segunda-feira. E então um dia antes da prova, a gente tinha definido com a nossa equipe que nós iríamos, já que alguns outros membros da equipe também toparam participar da meia maratona de Igrejinha, a gente estava em quase 30 pessoas ao todo, em membros da nossa equipe. A gente decidiu que a gente ia alugar um micro-ônibus e sair de lá na madrugada do dia da prova, para não precisar gastar com hotel, não precisar gastar com qualquer outro tipo de deslocamento sem ser um micro-ônibus, que ficaria mais fácil para todo mundo, até porque o pessoal poderia ir descansando também. Então a gente havia decidido que nós sairíamos no domingo, dia 26, que era o dia da prova, aqui de Caxias do Sul, por volta das 2h40, 3 horas da manhã. Então a gente teria que acordar bem cedo nesse dia. E o que a gente fez? Eu e a Vi fomos dormir então na casa dos meus pais, já que os meus pais iriam junto conosco. E para a gente facilitar a viagem uma vez só, né, até o ponto destino ali para encontrar o pessoal, nós iríamos juntos. Então a gente dormiu lá, acordou mais ou menos 1h20 da manhã, comeu alguma coisa, nos reunimos e chamamos um Uber para levar a gente até o ponto que o micro-ônibus buscaria a gente e levaria até o restante do pessoal para que a gente pudesse realizar o deslocamento. E foi isso que foi feito. Então, 2h20, mais ou menos, a gente estava entrando no micro-ônibus. E aí depois a gente buscou o restante do pessoal e assim que tinha pego todo mundo, a gente iniciou o deslocamento para Igrejinha. A gente chegou em Igrejinha mais ou menos umas 5h30, bem dizer. Já tinha bastante gente lá. E aí a gente começou a fazer a nossa preparação, né? Cada um fez o que precisava fazer, comeu o lanche que havia levado, até porque essa seria a nossa única refeição antes da prova. E a minha largada então foi às 6h30 da manhã. Eu não optei por gravar muita coisa lá, porque estava me concentrando no início da prova e também não quis levar a GoPro para gravar durante a prova, porque além de afetar minha concentração, ia ser mais algo para eu levar e podendo infringir também as regras do regulamento da prova. Então eu iniciei a prova com o intuito de finalizar ela em 1h30 no mínimo, mantendo um ritmo ali por quilômetro de 4h15, e quando eu cheguei no primeiro quilômetro, que eu vi que o meu relógio não apitou, eu vi que eu tinha esquecido de retomar a configuração do meu relógio, que é para marcar quilômetro por quilômetro, aparecer o ritmo por quilômetro. E eu geralmente deixo essa configuração off, porque além do relógio ficar apitando, ele gasta um pouco mais de bateria. E como meu relógio ele já está com déficit de bateria, né, ele está viciado, eu tinha tirado essa configuração e havia esquecido de iniciar novamente ela para que eu pudesse ver qual que era o meu ritmo por quilômetro. Aí eu vi que eu já tinha uma dificuldade nessa prova. Mas mesmo assim eu fui controlando pelo tempo total do relógio e eu sabia as parciais que eu tinha que passar. Nos 5 primeiros quilômetros eu tinha que fechar entre 21 minutos e 22 minutos. No segundo 5 quilômetros, né, ou seja, nos 10 quilômetros eu teria que finalizar em 42 minutos, 42 alto, e assim ia seguindo, né, de 5 em 5 quilômetros, que era uma métrica que eu estava seguindo. E então até os meus 10 quilômetros eu estava leão, estava muito bem. Estava conseguindo manter 4h15, 4h14, no máximo 4h20. E aí no 10º quilômetro eu me desprendi de um pelotão, digamos assim, que eu estava acompanhando o pessoal que estava forte também. E eu estava conseguindo acompanhar eles de forma natural, obviamente forçando um pouco, mas conseguindo manter. E eu vi que o meu ritmo começou a seguir. E já no 10º quilômetro eu consegui encontrar também o pessoal que tinha ido fazer a prova nas modalidades de 10 e 5, né? A gente já tinha encontrado eles, que eles largaram após a gente. Eu tinha passado pela minha mãe, depois, posteriormente, encontrei os outros membros da equipe, meu pai, a Vi também. Só que a partir do 10º quilômetro já começou a ficar um pouco difícil para mim a corrida. E eu, desde o início da corrida, eu estava sentindo o meu tênis, que inclusive era um tênis novo que eu tinha comprado. Eu estava no 3º uso do tênis. É o mesmo modelo do tênis que eu estava acostumado a usar, que é o Corre Turbo. Eu só tinha comprado ele numa cor nova. E também porque meu Corre Turbo antigo tinha mais de 1.600 km e ele estava bem surrado, então não teria condições de fazer a prova com ele. Então eu investi para comprar esse tênis novo, mas ainda estava nos inícios
do uso dele, né? Ou seja, era a terceira vez que eu estava usando o tênis. Então ele ainda está se adaptando ao meu pé e eu senti um pouco de dificuldade em questão de estabilidade e conforto do meu pé para com ele. Inclusive também, eu antes de dar largada, eu sempre dou 2 laços, né, no tênis, no cadarço do tênis. Eu tinha feito a mesma coisa, só que eu apertei muito o tênis. Então a partir de mais ou menos do 6º quilômetro, eu estava sentindo o meu pé muito apertado, como se estivesse trancando minha circulação. E aí eu fui até o final da prova assim, e quando eu havia passado o pórtico de chegada, a única coisa que eu queria fazer, além de me jogar no chão, era tirar os tênis dos meus pés, porque estava muito apertado. Mas enfim, então após o 10º quilômetro, para mim tinha ficado muito mais difícil a corrida. Mas mesmo assim, eu estava focado em terminar a prova e fazer o melhor que eu podia fazer naquele momento. Então eu fui mantendo, quilômetro por quilômetro, eu fui lutando contra a dor no meu pé que eu estava naquele momento e contra as vozes da minha cabeça, porque todas elas falavam para eu parar. Vocês não imaginam quantas vezes eu pensei em parar e caminhar durante a prova. Foi bem difícil nesse quesito e inclusive eu me orgulho muito de não ter parado, de não ter dado razão para essas vozes naquele momento, porque mesmo diminuindo o ritmo, eu consegui finalizar a prova. E o meu batimento cardíaco, ou melhor, e durante a prova inteira, praticamente, eu fiquei 1 hora e 22 minutos em zona 5, na minha zona máxima. Ou seja, meu coração estava com os batimentos muito altos. E isso, querendo ou não, dificulta a performance do atleta, porque exige mais condicionamento do mesmo. Vai ficando mais difícil, né? E eu digo que talvez isso tenha sido por causa do meu sono, muito provavelmente por causa do meu sono, que foi pouco sono, né? A gente dormiu, então, mais ou menos 2 horas e meia até acordar para pegar o Uber até o micro-ônibus. E depois a gente dormiu só dentro do micro-ônibus, só que no micro-ônibus foi muito ruim de dormir, sabe? Não era tão confortável e também tremia muito, a gente subiu e desceu serra. E acabou que eu tive lapsos de sono, né? Então, não contribuiu pro nível de sono que meu corpo precisaria para me entregar um melhor acondicionamento naquele momento. Mesmo assim, então, eu terminei a prova batendo o meu RP na meia maratona. Foi a terceira meia maratona que eu fiz. Minha primeira meia maratona foi a meia maratona de Caxias, em 2023. Em 2024 eu corri a meia maratona de Jurerê. E agora em 2026 eu corri a meia maratona de Igrejinha. Então eu consegui estabelecer um novo melhor tempo na meia maratona, que foi o tempo de 1 hora, 36 minutos e 07 segundos. Que foi desde quando eu passei o pórtico de largada até quando eu cheguei no pórtico de chegada e passei pelo tapete da cronometragem. Aí marcou esse tempo. Mas no meu relógio, né, eu atingi a marca da meia maratona em 1 hora 35 e 51. E deu um pouquinho mais, né? Deu 21 km, 170 metros. Então eu considero pela marca do relógio, porque sempre a gente entrega um pouco mais de quilometragem nas provas. Naturalmente é assim e pode acontecer outras vezes também. Então estou considerando agora como o meu melhor tempo 1 hora 35 e 51. O que foi muito difícil para fazer, mas mesmo assim não atingindo o meu objetivo, que era o sub 1 hora e 30 ou 1 hora e 30, eu fiquei bem feliz com todo o meu esforço, toda a minha garra e toda a minha paciência, inclusive com a minha cabeça que estava falando muito mais alto naquele momento. E também eu consegui ver que o sub 1 hora e 30 é atingível e eu vou buscar ele. Vou buscar e vou conseguir, mas vai ter muito chão pela frente ainda até a próxima prova, até a próxima meia maratona. Então falando um pouco agora sobre o kit da prova, um kit bem legal, né, pelo preço que a gente paga. Ele vem dentro de uma eco bag cinza. Então essa aqui é a camiseta da prova, camiseta cinza, achei bem bonita. Aqui tá as costas da camiseta. Dentro do kit também vem o panfleto da loja vem um panfleto do pessoal que está fazendo as filmagens e fotos da corrida,
que nesse caso foi a Click Run. Vem também uma mini cuca, um amendoim, vem também o número de peito, que o meu tá um pouquinho surrado inclusive. Vem também uma paçoquinha que eu já comi e depois de você completar a prova, a medalha. Essa aqui é a medalha dos 21 km, ela é um pouco maior. A medalha de 5 e 10, ela é menor, mas eu vou mostrar para vocês também. A medalha de 5 e 10, ela é um pouco menor. Essa aqui foi a Davi, que correu 10 km. Mas é igual o modelo, só o tamanho, que muda um pouco. E sobre questão de colocação, pessoal, então eu fiquei em 10º na minha categoria, com aquele mesmo tempo que eu falei para vocês. Fiquei em 10º de 22 homens, entre 18 e 24 anos. E em 94 geral da meia maratona. Não me lembro agora quantos haviam no total, mas eu considero que foi um desempenho muito bom, tendo em vista que meia maratona ainda é uma distância difícil para eu performar, e fico bem feliz com esse resultado obtido. Mas a Vitória conseguiu ficar em 2º lugar na categoria dela e se consagrou levando para casa um troféuzinho, que foi esse troféu da prova. Bem bonito, bem legal. E é isso, pessoal. Apesar dos perrengues passados, foi muito legal fazer a prova, foi muito legal estar com a equipe e foi muito especial estar com os meus pais. É a 2ª prova que minha mãe realizou, a primeira prova que ela fez foi o Reveza e agora ela fez uma prova de 5 km. Ela evoluiu bastante em pouco tempo e é muito legal ver eles determinados e disciplinados em manter essa constância e também em poderem acompanhar a gente nesses momentos que com a presença deles acabam ficando mais especiais ainda. A equipe Vida Ativa fica meu grande abraço, foi muito legal participar deste momento com vocês. E a minha família fica o meu amor, porque sem vocês nada seria possível. E foi muito, muito, muito especial estar com vocês neste momento. Espero que venha muitos outros pela frente. Isso.